Primeira tier list do Brasileirão 2026. Vamos projetar a participação dos 20 clubes. Vamos começar a tentar deduzir pelo que cada time entra brigando no Brasileirão, a tier list da Série A agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, canal dedicado ao futebol brasileiro. Batemos 108 mil inscritos, vamos tentar bater os 110 mil inscritos antes do final do ano, então preciso da sua inscrição, é muito importante que você se inscreva, porque hoje a gente vai fazer a primeira tier list do Brasileirão Série A 2026, tá? Os clubes que subiram já estão aqui: Remo, Atlético Paranaense, Curitiba e Chapecoense. São 5 linhas aqui, tá? Clubes que entram pensando em título. O que eu quis dizer com esse pensa em G4, pensa em título, meu irmão? É o seguinte, cara. A temporada acabou de terminar. Tô gravando esse vídeo no dia 10 de dezembro. Então, meu irmão, os times ainda nem fizeram contratações, ainda nem liberaram jogadores, os clubes ainda estão se movimentando no mercado, a janela ainda nem abriu, então muita coisa vai mudar pro Brasileirão 2026, tá? Não tem nem como a gente analisar os times que subiram, por exemplo, vão mudar completamente, né? A ideia desse vídeo é o que então, Diogo? Cara, a ideia desse vídeo é pelo que o seu time vai brigar, inclusive, no mercado. Ele vai montar um time pensando em quê? Tá? Por exemplo, o Flamengo vai montar um time pensando em quê? Pensando em título, pensando em permanecer, pensando em Libertadores. Então todo time, na hora que ele monta um planejamento para a temporada, ele pensa em o quê? Pensa em permanência, pensa em competição sul-americana, pensa em título, pensa em conseguir uma vaga na Libertadores. Então é isso que a gente vai identificar aqui nesse vídeo, cara. O Atlético Mineiro é um time que já tem uma base ok. O Sampaoli, né? Ele está voltando, né, ao Atlético Mineiro, voltou no meio desse ano e agora ele vai poder montar um time para a temporada do ano que vem, né? Então, com o Sampaoli montando o time da forma como ele quiser, o Atlético com um certo dinheiro para poder investir, o Atlético eu acho que é um time que entra pensando em G4, tá? O Atlético sempre com poder de investimento que tem, é um dos clubes que entra pensando em brigar no alto. O Bahia, cara, tem brigado no alto nas últimas temporadas, né? Tem ficado sempre na primeira página, nas últimas 2 temporadas conseguiu classificação para pré-Libertadores. E eu acho que o Bahia vai por essa mesma linha, tá? Um treinador longevo, o Rogério Ceni tá lá há muito tempo, já tem uma boa base, né? E o Bahia pode até investir mais na próxima temporada em contratações. Então, eu deixo o Bahia pensando em primeira página. O que é essa primeira página, cara? É do 10º colocado para cima, né? Primeira página da tabela. Então, ali, o Bahia, eu acredito que ele brigue ali entre o 10º e o 5º colocado, vai? Se tudo der certo, o Bahia pode até brigar por título, mas eu acho que ele entra pensando em brigar por uma vaga ali, até o G5, tá? Então o Bahia, pra mim, entra pensando em brigar por primeira página. O Botafogo, cara, o Botafogo é uma certa caixinha de surpresas para a temporada 2026, né? Nos últimos 3 anos, investiu muito, mas notícias estão dando conta de que o Botafogo não vai vir com um investimento tão pesado em 2026, principalmente em contratações, não vai gastar tanto dinheiro na janela de 2026, né? Então o Botafogo reduzindo um pouco o seu investimento, pode até ser que diminui um pouco a qualidade do time, mas o Botafogo já tem uma base muito forte e deve investir ainda assim. Acredito que o Botafogo, eu vou botar aqui ele pensando em G4, tá? Por conta dessa redução aí, não acho que o Botafogo vai montar um time estelar que claramente entra brigando por título. Pode até brigar, mas acho que o início ali é pensar numa classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O Atlético Paranaense voltando para a Série A depois de ter jogado a Série B. O Atlético Paranaense sempre foi um time muito organizado, continua sendo, apesar de ter sido rebaixado na parte financeira. O Atlético Paranaense não está com uma terra arrasada, ainda é um clube organizado com condições de investir, né, de contratar jogadores pagando caro. Eu acho que o Atlético Paranaense entra já pensando na primeira página do Brasileirão, tá? O Atlético entra pensando ali em ficar da 10ª colocação para cima. Depois eu vou organizar a posição de cada um na sua linha, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim nas linhas, no final do vídeo eu organizo. O Remo, rapaziada, primeira vez que o Remo vai disputar a Série A de pontos corridos. O Remo, a última vez que o Remo jogou a primeira divisão foi em 94, ainda não eram pontos corridos, né? O pontos corridos começou em 2003. Então o Remo vem depois de 2 acessos seguidos, né? Subiu da Série C para B, agora da B para A, com investimentos fortíssimos.
uma diretoria que está organizando o clube desde a sede social até ali a ponta, que é o elenco profissional. Então o Remo tá reestruturando, tá construindo CT, tá melhorando base, tá construindo um time forte, tá melhorando sua sede social. Então o Remo tá em um momento de crescimento na sua história, né? Cara, o Remo, a comunicação do Remo é de que ele entra pensando numa competição internacional, de que vai montar um time forte. Inclusive o Remo tá pensando em treinadores assim, estelares, né? Renato Gaúcho, Cuca, já pensou no Thiago Nunes, no Palermo, ainda tá procurando um novo treinador. O Remo ainda não começou muito bem a sua montagem de elenco, né? No momento contratou só o Aleph Manga, que não é uma grande contratação. Mas o Remo eu acho que entra pensando em Sul-Americana, talvez, tá? É um time que vai transitar entre essas duas linhas, né? Entre pensa em permanecer e pensa em Sul-Americana. O Remo, cara, é aquele time que, se for criativo, o Remo tem um orçamento de 150 milhões, não é alto, é um dos mais baixos da Série A pro ano que vem. Se for criativo e encaixar o seu time, pode pensar em primeira página. Se não der certo as contratações, vai pensar em permanecer. Então ainda é uma incógnita, vai depender muito do elenco que montar, mas a comunicação é de que pensa em Sul-Americana. Vamos ver as contratações. Corinthians está com transfer ban, né? Corinthians está com transfer ban ativo. O elenco do Corinthians já não é lá essas coisas. O Corinthians ainda disputa uma vaga na Libertadores. Vamos ver, se o Corinthians conquistar uma vaga na Libertadores, né, através da Copa do Brasil, ele vai ter uma receita maior por conta da Libertadores, e vai ter a posição de montar um time melhor, né? Mas o Corinthians acho que entra pensando em Sul-Americana na temporada do ano que vem, mais ou menos a faixa onde terminou em 2025, né? O Curitiba volta à Série A também pensando nessa briga por Sul-Americana. Curitiba volta muito estruturado. A SAF do Coxa já vai fazer 4 anos, né, na frente do comando, 23, 24, 25, 26, vai ser o 4º ano da SAF no comando. As contas já estão sendo equalizadas e a ideia agora ainda que aumentando a receita na Série A, o Coxa se reestruture ainda mais financeiramente. Vamos ver as contratações do Coxa, mas o time está começando agora a se reestruturar financeiramente para nos próximos anos começar a brilhar no alto da tabela. Mas nesse momento, retornando da Série A, penso num Curitiba assim, tentando uma vaga em competição internacional. O Cruzeiro, rapaziada, eu acho que depende muito da permanência do Léo Jardim, tá? Do Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, que é muito bom. Mas o elenco do Cruzeiro já tem uma base incrível, né? Tem o Cássio, um ótimo goleiro, o Fabrício Bruno, um dos melhores zagueiros do campeonato. Tem o Lucas Silva, tem o Matheus Pereira, tem o Caio Jorge. Então, assim, o Cruzeiro já tem uma base muito boa e deve investir ainda mais no seu elenco na janela. Então o Cruzeiro, que disputou o título nesse ano, para mim, entra pensando em título novamente, ainda mais que vai disputar a Libertadores, vai reforçar o seu elenco. O Cruzeiro entra pensando em título. O Vasco, cara, o Vasco entrando, saindo, briga contra o rebaixamento, né? Então, cara, eu acho que o Vasco na temporada do ano que vem, ele deve se reestruturar, deve trocar bastante do seu time, que a base é boa. O Vasco tem bons jogadores, né? Tem o Paulo Henrique, tem ali pode montar um time em torno do Verratti, tem o Robert Renan, que também é um bom zagueiro, tem o Léo Jardim, o goleiro nesse caso, que também é um bom goleiro, e tem o Ryan, né? Se o Ryan continuar, é difícil que o Ryan permaneça, mas o Ryan, então o Vasco tem uma espinha dorsal, precisa se reforçar muito ao redor dessa espinha dorsal. Eu acho que o Vasco, cara, não vai entrar pensando em permanecer, tá? Eu acho que o Vasco entra pensando em Sul-Americana, pelo menos, tá? A Chapecoense é essa sim, né? O menor orçamento da Série A 2026. A Chape já informou que pretende fazer uma Série A responsável, ou seja, não vai comprometer o caixa dos próximos anos. A Chape vai fazer uma Série A do tamanho que o seu orçamento permite. E óbvio que a Chape entra pensando em permanecer com o menor orçamento da Série A. O Vitória, rapaz, o Vitória já tá na Série A, vai pra sua terceira Série A seguida, né? Subiu em 23, jogou 24, 25 e agora vai para 26. Em 24, o Vitória conquistou uma vaga na Sul-Americana, né? Brigou para não cair, mas se livrou cedo. Em 2025 foi se livrar só na última rodada, mas acho que o Vitória, ano após ano, se reestruturando, contratando, melhorando seu elenco, o Vitória entra pensando em uma vaga na Sul-Americana. Cara, esses times aqui de Sul-Americana são aqueles times que, meu irmão, se der muito certo, o cara briga na parte alta, numa pré-Libertadores, e se der muito errado, briga pra não cair. Por isso que essa faixa aqui vai ficar bem recheada, tá? Muitos desses times podem até brigar pra não cair.
Mas acho que entram pensando em Sul-Americana, né? O Flamengo já vou jogar aqui pra cima, né? O atual campeão, um dos maiores orçamentos, ou maior orçamento do futebol brasileiro. O Flamengo já tem uma espinha dorsal, não é nem uma espinha dorsal, já tem um elenco muito forte, vai só reforçar um pouco. Então o Flamengo entra com certeza pensando em título. Fluminense, cara, terminou na 5ª colocação, deve manter boa parte do seu elenco, o Zubeldia encaixou. Fluminense vai disputar a fase de grupos da Libertadores, o que significa que o Fluminense vai precisar reforçar ainda mais o seu elenco. E existe uma proposta de criação de SAF no Fluminense. O clube já recebeu uma proposta de compra que deve evoluir no ano que vem. Talvez o investimento ainda aumente do Fluminense para a temporada 2026, mas a princípio, mesmo sem SAF, o Fluminense entra pensando em G4 na próxima temporada, tá? O Grêmio, cara, o Grêmio tá falando em trazer Luiz Castro, né? Então o Grêmio tá pensando numa temporada boa, deve se reestruturar. Ano que vem deve ser um ano de reestruturação pro Grêmio, tá? O Luiz Castro é um cara que usa muito a base, mais ou menos o que o Luiz Castro fez em 2023 no Botafogo, né? Montar uma base sólida para explodir no ano seguinte. Então a ideia do Grêmio eu acho que é pensar em primeira página, de repente uma vaga em pré-Libertadores ali, para aí sim, em 27 o Grêmio explodir, né? O Inter eu acho que entra na mesma. Mesmo o Inter quase tendo sido rebaixado, é um time com um poder de investimento considerável, apesar do Inter estar com transfer ban, sofreu transfer ban, mas já pagou, né? Acredito que o Inter vai ali pensar numa primeira página na temporada do ano que vem também. Mirassol, cara, o Mirassol vai ser polêmico, tá? Mas eu acho que o Mirassol ele pensa em permanecer na temporada do ano que vem, tá? Ainda com um investimento muito baixo, né, para a Série A, apesar de jogar Libertadores, o Mirassol no ano que vem vai pensar em permanência, né? Não é todo ano que encaixa o time como encaixou nessa temporada para o Mirassol, com investimento tão baixo, o time pegar a G4. Então, para mim, o Mirassol, na polêmica, entra pensando em permanecer no ano que vem. O Bragantino, cara, ele pensa em Sul-Americana. Talvez o Bragantino pense em permanência, mas acho que o Bragantino já passou um pouco dessa fase, né? Mas o Bragantino tá cada vez menos investindo no seu futebol. Então, pra mim, o Bragantino pensa em Sula. O Santos, cara, segundo ano na Série A depois de ter sido rebaixado, começando desde o início do ano com o Neymar pensando em Copa, querendo voar na temporada 26, falando em contratar Gabigol. Então, com o Vojvoda montando o seu elenco, acredito num Santos pensando em primeira página. O São Paulo tá com transfer ban nesse momento também, né? Todo desorganizado, não vejo o São Paulo montando um elenco gigante para brigar por título e G4. Para mim, o São Paulo pensa na primeira página e o Palmeiras, obviamente, vai pensar em título, né? O Palmeiras já é um dos melhores times do Brasil, vai se reforçar ainda mais. Para mim, ele fica aqui em cima, o Palmeiras. Pra gente organizar essa lista, o Flamengo, para mim, é o que mais pensa em título, com o Palmeiras em segundo, e vou deixar o Cruzeiro em terceiro. Aqui pensa em G4, cara. Eu acho que eu vou deixar o Botafogo na frente do Galo e o Galo na frente do Fluminense. Vou deixar assim mesmo como as forças do futebol pro ano que vem. Pensa na primeira página. Eu vou deixar o Bahia aqui realmente já aqui na primeira dessa pensa na primeira página. Vou jogar o CAP lá para baixo porque o CAP tá voltando da segunda divisão, vai precisar montar um elenco inteiro. Os outros precisam fazer grandes ajustes no elenco, mas eles precisam fazer menos do que o Atlético, né? O Grêmio para mim é a segunda força aqui. Para mim, o São Paulo é a terceira força, Inter e Santos. Para mim, essa é a linha dessas terceira linha aqui, né? É a posição de cada um. Nessa posição, vou jogar o Remo lá para baixo também, vindo da Série B. Vou deixar o Coxa aqui do lado do Remo. Vou deixar o Corinthians na frente do Vasco. Vou deixar o Vasco atrás do Bragantino, mas vou deixar o Vitória atrás do Vasco, tá? E aqui, com certeza, o Mirassol fica na frente. Putz, cara, é pior que tá complicado o Mirassol atrás do Remo aqui, na minha opinião, né? Talvez eu possa jogar o Mirassol pra cá. Apesar de eu achar que o Mirassol entra brigando em pensando na permanência, acho que o Remo também entra pensando pela permanência, né? Então, mesmo que a comunicação, de repente, assim fica mais plausível. O que vocês acham? Fala aí nos comentários, você deixaria assim ou assim? Eu vou deixar assim, tá? A minha tier list. Comenta aqui embaixo o que você acha, o que você mudaria. E se inscreve no canal, tá? A gente vai falar muito sobre Série A, sobre o mercado da bola, como a gente já tá falando. Se inscreve para saber tudo do seu time e dos seus rivais. Deixa a curtida, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.